Nessa aula nós vamos configurar o DNS Forwarder no pfSense. Vamos acessar aqui em Service, DNS Forwarder. Para mim utilizar o DNS Forwarder, vou mostrar aqui para vocês. Se eu ativar ele e tentar salvar, ele não vai ativar porque o DNS Resolver ele já vem ativo no pfSense. Então primeiro nós vamos vir aqui em DNS Resolver e desabilitar ele. Aplicar. E agora nós vamos acessar o DNS Forwarder novamente. Vamos habilitar o nosso DNS Forwarder. Aqui nessa opção, se tiver marcado todos os dispositivos que estiverem aqui em status DHCP releases, no caso desses dispositivos aqui, usarão a função de DNS Forwarder. Vai automaticamente registrar o hostname de cada máquina que estão mapeadas no DHCP. E todas as máquinas que tiverem o MAC address amarrada aos IPs já serão resolvidas automaticamente. O hostname de cada máquina que fazia a solicitação de concessão do DHCP. Aqui nessa opção de Static DHCP, se estiver marcado todos os dispositivos conectados e mapeado em qualquer aba da interface DHCP Server, usarão o servidor configurado. Ele vai automaticamente registrar o hostname de cada máquina que estão mapeadas no DHCP e todas as máquinas que tiverem o MAC address amarrado aos IPs. Já serão resolvidos automaticamente. Aqui nessa opção, se ela estiver marcada, os mapeamentos DHCP serão resolvidos antes da lista manual de nomes abaixo. E isto afeta apenas o nome dado para uma pesquisa reversa. No caso aqui eu posso configurar o meu DNS Forwarder para responder apenas em determinadas interfaces de rede. No caso eu posso configurar ele para responder apenas na interface LAN, ou na interface LAN e na DMZ, ou então em todas. Aqui em Host Overrides, ele permite a criação de respostas DNS personalizadas, ou seja, é possível criar novas entradas DNS para um host específico, colocar de forma individual. Aqui em Host Overrides, estará usando o registro de DNS. Ao selecionar o botão mais, no caso aqui mais ADD, a gente pode adicionar, por exemplo, eu vou colocar um hostname aqui. SRV de servidor pfSense. O domínio dele eu vou utilizar o meu domínio do pfSense aqui, que é local domain. O IP eu vou colocar o IP do meu pfSense. E aqui eu posso colocar uma descrição. Esse hostname. Vou salvar aqui. Para que serve isso? Por exemplo, aqui. Vamos fazer um teste aqui, tentar acessar o nosso servidor pfSense. Em vez de a gente utilizar o IP, a gente vai utilizar o nome do pfSense. No caso aqui é pfSense.localdomain. HTTP pfSense.localdomain. Ele acessou o nosso servidor de pfSense, certo? Aqui eu coloquei um outro nome para o meu servidor pfSense, que é apenas srvpf. Vou fazer um teste aqui.
Como vocês podem ver, eu estou chegando no meu servidor de PF6 utilizando o outro nome que eu dei para ele, um outro hostname. Ele acessou, porém ele está dizendo aqui que tem um possível ataque de reinicialização de DNS detectado. Ele pede para mim tentar acessar o PF6 utilizando o IP dele, em vez do hostname no caso. Questão de segurança do PF6. Ele está acessando normalmente o nosso PF6. Certo. Aqui em domínio overrides, domínios que devem ser consultados por um servidor remoto específico. Por exemplo, se houver outro servidor de DNS na rede e as requisições do PF6 devem ser passadas para ele, basta configurar esta opção apontando o IP do outro servidor. Você pode também especificar um DNS em particular em domínio. No caso aqui a gente pode add o domínio do Google e informar que o IP desse domínio do Google, no caso, é 192.168.1.10. Vou salvar. Toda solicitação de DNS do domínio google.com ela vai ser direcionada para o servidor de DNS 192.168.1.10, certo? Qual a diferença entre um servidor de DNS forwarder e um DNS resolver? Certo? O DNS forwarder ele depende de alguns DNS resolver para processar a conversão entre o nome DNS para o endereço IP correspondente. Normalmente, você aponta o seu encaminhador para os resolvedores de DNS do seu provedor ou utiliza alguns provedores públicos acessíveis, como o DNS público do Google ou o OpenDNS. Os prós dele: ele é pequeno, ele é extremamente fácil de configurar, e os contras: se os resolvedores de DNS do ISP estiverem offline e o redirecionamento estiver apontando para eles, você não tem internet, porque não é possível resolver nenhum nome para um endereço IP. E o DNS Resolver, ele é um pouco maior e pode lidar com o processo de conversão de nome DNS para o endereço IP, ou seja, resolvê-lo por si só. O resolvedor não precisa que os resolvedores do seu provedor ou IP ou público funcionem. Ele consulta os servidores de infraestrutura do DNS diretamente. Quais os prós? Ele não depende de resolvedores públicos, ou seja, se o servidor de DNS do Google cair e parar de funcionar, o seu servidor de DNS local vai continuar funcionando, você vai continuar navegando na internet. E os contras? Geralmente essa configuração é mais complexa. Enfim, vocês podem decidir qual a melhor forma de trabalhar com o DNS no PF6. Eu trabalho sempre com o DNS Resolver. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.